Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, na raça o empate, pessoal. Mas precisamos falar uma coisa aqui. Há um bom tempo eu venho dizendo que o Cássio não dá mais pra ser titular do Corinthians. E ontem ficou nítido que o Cássio não pode mais ser titular do Corinthians. Ainda bem que foi expulso e espero que o Carlos Miguel assuma a titularidade de vez. Outra coisa, pode me criticar, mas nos primeiros 5 jogos eu vi que o Félix Torres também não dá para ser titular do Corinthians. E ontem, mais uma vez. Pessoal, o Corinthians precisa de zagueiro de verdade. E o Félix Torres não passa confiança, pessoal. Não passa confiança. Use aí o espaço de comentário para para dar a sua opinião, o que você achou sobre o jogo de ontem. Comente aí. Foi no sufoco, pessoal. O empate foi no sufoco. Comente aí e fortalece com like, beleza? Vou contar com a sua ajuda, hein? Dá essa moral aí. E aí você dizendo, olha, era pro Corinthians tomar uma goleada. E era. E era pra tomar uma goleada. Sim, o Palmeiras jogou muito melhor. Foi um amasso, cara. E aí, depois, do nada, até os 15 minutos do segundo tempo. Dali pra frente, o Abel tira o Palmeiras da tomada pra variar e acontece o que aconteceu. O padre foi o Abel, é isso? Não tô entendendo. Foi. que sim. Foi. Eu acho que pode ter sido o Abel numa parte, mas assim, putz, o Corinthians estava, com todo o respeito, tá? O Corinthians estava morto em campo, velho. Por isso que ele é o... Você tá vencendo por 2-0. Você bota pra ir pra cima. Mas vá de menino. Mas não tem. Mas não pode, Tá errado. Você tá entendeu? errado, Clássico tá errado. é clássico. Clássico é clássico, ainda mais tendo do outro lado o Corinthians. Mas por isso que o futebol do passado era empolgante. É não isso. tinha esse negócio de administrar. Não tinha. Vamos pra cima. Abriu 2-0 do jeito que tava, vamos Faz fazer 3, 5. Vamos fazer 12. Que nem o Corinthians fez com o Santos naquele 7-1. Sim. O Santos, naquele jogo, sem dó, se né? fosse hoje, não sei se fosse hoje, vai. Com o comportamento do Palmeiras ontem, acabava 3-1 pro Corinthians. Sim. O Corinthians não parou de jogar. É isso. Como o Santos do Pelé não parava de jogar. Sim. Agora, pra mim, o maior culpado foi o Piquerez, pô. Também. Pô, se ele faz aquele gol de falta ali, acabou o jogo, 3-1. O que ele tentou fazer ali? O Gustavo Henrique jamais chegaria naquela bola. Não, e outra, você dá Bota a bola dentro do gol, acabou. Só fazer isso. Pum. O que ele fez? Eu não lembro. Chutou a bola foi Chutou fora. a bola pra fora. Ele tentou angular a bola. Teve uma falta com Tentou fazer o difícil. Ou então, Tava lá o Gustavo Henrique no gol. Ele achou que era o Cássio. Chuta no gol. Claro, é a única coisa Se fosse o Cássio, só chutar no gol, o Cássio pega. Claro, é então goleiro. você tem que angular a bola. Botar lá em cima. Tava 2-1 o jogo nesse momento. Chuta em Tava cima do 2-1. Gustavo Henrique, né? Dá um canudo em cima dele. Ou não dá tem uma reação. porrada em cima dele. Não, acho que era uma porrada ele pegaria. Ele não teria. só Era fazer isso, ó. Tchum, acabava o jogo, 3-1. Acabava o jogo. Mas, viu, gente, não E era... ninguém tá falando nesse lance. Não era pro Palmeiras ter vencido ontem, não adianta. Você viu que no final ainda tava 2-2 o jogo. Há um chute. A bola passa embaixo do Gustavo. E o Ranieri. O Ranieri, ele tava ajoelhado, gente. Desculpa. Ele tava Ainda assim, teve ó. um lance? Não, ele tava... Não entendo. Ontem, e por que eu tô falando isso dessas mudanças? O que o Corinthians fez no segundo tempo? Tô perdendo por 2-0, meu amigo, eu vou pra cima até com a minha mãe. Entendeu? Vai lá, vai todo mundo pra cima, debandada. O Palmeiras tinha todo o corredor pra contra-atacar. Ou seja, se meu adversário tá vindo, eu quero segurar, eu vou contra-atacar. Como? Vou colocar 2 pontas, vou colocar 2 caras velozes e vou pra cima do Corinthians. O que o Abel fez? Encheu o time de volante e não tinha contra-ataque e perdeu o jogo. Porque 2-2 ontem foi derrota pro Palmeiras. Porra! Perdeu o jogo. Desse jeito, Ele perdeu o jogo. Não, o próprio Abel admitiu isso. Sim. E tava bravinho na coletiva. Isso também ouviu, Berardo. Pé da vida. Pé da vida, tava... Contrastando com Ele tem que estar polidez do Antônio Oliveira, que parece ser um cara bem... Claro, tava num resultado muito positivo e tudo. Ô, Flavinho, Mas o Abel enfim, já Ferreira... falei. nós entendemos que a Portuguesa precisa ainda melhorar. E provavelmente ela se classifique nesse grupo. O Botafogo também precisa melhorar, senão ele vai sofrer na Série B. Mas assim, qual era a referência que a gente tinha? De times que estão numa situação parecida com a situação do Corinthians e que precisam se ajeitar. Aí o Corinthians faz um bom jogo contra a Portuguesa, sim. Fez um bom jogo contra a Portuguesa, dentro daquilo que a gente pode entender como um bom jogo contra a Portuguesa. Contra o Botafogo, idem. Pô, fez 4-1 no Botafogo, né? Mas essas eram as referências. Ontem, nós estamos falando só do resultado épico aí, tá? Agora o Corinthians não jogou nada, gente. Até os 20 do segundo tempo, nada. Tanto é que a gente falou que podia ter acabado. O Palmeiras podia ter aberto 5-0. Sormani, 20 minutos iniciais de jogo. Bola com Fausto Vera, passe, errado. Caetano, passe, errado. Félix Torres. Passe, o Mateuzinho, 3 o Félix passes Torres errados. ali, houve um momento em que, Aí já no nossa segundo senhora, tempo. Já no segundo tempo.
Quem? Mateuzinho? Entrou no Entrou no lugar do Fagner no intervalo. Ô, Flavinho, o time do Corinthians estava perdido em campo. Dá pra ver pelos Em lances, campo, estava perdido em campo, era um catadão. Isso me chamou muito a Um atenção. time desse num campeonato brasileiro com essa toada briga contra rebaixamento. O time do Corinthians ontem no primeiro tempo? Sim. É rebaixado. Ele briga contra rebaixamento. Não, é rebaixado. Os caras não acertaram o passe. Por que você tá rindo? O Quesada, se defender dele, o Corinthians na Série D. Ele não fala uma vez que o Corinthians pode... Você parecia o Filipão agora daquelas coletivas. O quê? É rebaixado! Filipão. Mas vocês concordam comigo? Não, o Corinthians Arauto jogou do bem. Apocalipse. Não, o resultado é épico, é maravilhoso. Ter o jogo dele É também. bem aprovado o Garro. Entendeu? É. Então, Outra esse coisa, time tem eu pra onde elogiei crescer. o Caetano, eu queria só repetir isso daqui, porque eu elogiei muito o Caetano com o Antônio, né? Ó, o Antônio veio, ele acertou a marcação pela esquerda, só para os 2 jogos contra a Portuguesa e Botafogo. Ontem ele não jogou bem. E ontem ele ele errou muito. um vareio. Do um Hendrick, vareio né? Que disso. o Hendrick jogou mais E pelo lado outros, os direito. caras estavam Sim. com medo, Bernard. Os caras pegavam a bola ontem com aquela coisa, porque foi pilhado. O time do Corinthians entrou pilhado ontem. Palmeiras em campo, também. Né? Porque é Palmeiras, aí do outro lado é o Corinthians, mas errando passes assim fáceis de 5 metros, sabe? E eu acho. E outra coisa, o Fausto Vera, cara, eu não sei o que aconteceu com esse rapaz. Ele não era tão ruim assim na Argentina. Não, nem no começo Nem dele com no o Corinthians. Vitor Pereira. Nem com o Vitor Pereira. Né? No Corinthians ele começou bem, todo mundo Nossa, elogiava. todo mundo. Não tem falava, time né? pra nada, na marcação, porque, na na verdade, evolução, nada. Ele jogou de volante, porque o Antônio Michael- Oliveira, ele Michael tá recua fora. o Ranielli. Que eu acho não é Ficou legal. ali três zagueiros. Ele jogou muito enfiado entre os 2 zagueiros. é. Aí quem tinha que fazer a função ali de proteção era o Vera, É. que toma aquele drible desconcertante do Hendrick no primeiro gol. Quer dizer, isso tudo é fruto, claro, de um início de trabalho do Antônio Oliveira. Ele vai ter um conhecimento melhor do time, ele vai ter um entendimento melhor das características de cada jogador, e aos poucos ele vai moldando o time do Corinthians. Eu não acho o time do Corinthians horrível. Não, acho, horrível acho. não. É um time... Bagunçado. Esse cara, Sim, esse mas Garro aí é bom o técnico jogador. vai arrumar, entendeu? O técnico novo, acho que tem outras ideias e tal, mas não é um time... Ontem foi realmente massacrado, né, cara, pelo Sim. Palmeiras. Agora, próximo jogo do Corinthians é contra... E Contra Cianorte, quinta-feira. Cianorte, é quinta-feira. Copa do Brasil. Então, aí é que tá. Cianorte, Copa do Brasil. Lá Maringá. em Eu Maringá. já sairia com o Carlos Miguel no gol. Sim. Porque ele vai jogar no próximo final de eu semana. também. Claro. Eu também faria Já isso. dê ritmo de jogo pra ele. Eu Óbvio, também faria não isso. tenha dúvida. Entendeu? Eu acho que tá na hora do Cássio pegar um... Olha, eu me sinto muito à vontade pra falar isso, porque se tem gente que defende o Cássio aqui, sou eu. Já falei que se tivesse ele nas 2 últimas Copas do Mundo no gol do Brasil, o Brasil não teria sido eliminado do jeito que foi. Podia perder também, né? A gente não sabe. Então eu me sinto muito à vontade pra dizer isso. Tá na hora do Cássio voltar pro banco. Ir para o banco. Que isso aconteceu na época do Amaury Lima, né? Que era o treinador do Foi, goleiro. 2016. Aí ele voltou gigante. Sim. Entendeu? Voltou gigante. E o Corinthians tem um goleiro hoje nos moldes do Walter daquela época. Exato. Que é o Carlos Miguel. Então, já contra o Cianorte na quinta-feira, eu acho que o Corinthians deveria sair com o Carlos Miguel. Preparando para o próximo final de semana para o Campeonato Paulista, já que o Cássio não vai E jogar. refaça esse comentário de eu novo. deixaria o Gustavo Henrique, time que tá ganhando. Exato, né? É isso. E você pode pegar o seu comentário. O comentário é do Michelete, E tá? você Ele pode falou pegar, isso pra você mim. pode, né? E você pode pegar o seu comentário, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e só trocar os personagens. O Everton. O Everton pelo Lomba. O Lomba. Então, mas o Lomba... A propósito, a propósito. O ano do Everton é ruim. Um grande time começa com um grande goleiro, né? Pô, o Gustavo Henrique é alto pra cacete, né? Começa Mas com o Lomba, qual foi o jogo do Palmeiras antes do Corinthians no meio de semana? São Bernardo. São Bernardo. São Bernardo. O Lomba, eu achei que o Lomba falhou em alguns lances, cara. Eu acho É que ele um tá baita completamente sem ritmo, É, né? Também o cara sabe, não né? joga Ele não nunca, joga. né? Não joga, exatamente. Tanto é que você lembra, eu falei, pô, o Santos devia atrás do Lomba. Ó, Sim, mas lá eu, no eu Corinthians... gosto muito dele. Eu acho que poderia fazer isso também. Sim. Tá na hora do Everton. ir Espera pro um banco. pouquinho. Tá na hora dele ir pro banco. Mas lá no Corinthians acho que acontece uma coisa muito parecida com o Palmeiras. É a proteção ao ídolo, histórico, né? ao Ao ídolo, Porque né? o Everton é o ídolo e o Cássio, óbvio, É também. o clubinho da gratidão, né? E eu Exato. já vi isso dentro do Corinthians. Na hora em que o Cássio der brecha pro Carlos Miguel, ele não volta mais. Desde que o Carlos Miguel também não tome um frango no primeiro jogo, claro. Aí também não, outro, né? E não volta mais, cara. Sim, esse Carlos Miguel é Entendeu? muito bom. Eu me Porque na lembro hora que- desse Porque moleque. esse Carlos Miguel, ele tem 20 e poucos anos, cara. Ele é goleiro para 10 anos. Sim. Ele vai ser o goleiro do Corinthians no próximo Que nem, o 10 Lomba anos. é mais velho, mas o Palmeiras tem 2 outros moleques bons. O Aranha, que é um menino do sub-20, que é tratado Aranha? como, é tratado como uma joia lá.
e o Kaique, que é um pegador de pênalti. Eu vi o Rock das Aranhas. Antes de você falar um negócio, Sommeli, nós estamos com uma audiência. Coisa. O Palmeiras controlou o jogo ontem, sem o Veiga, perdendo o Gustavo Gomes aos 15 minutos. Sim. O Naves é bom, hein? O Naves jogou bem. O Palmeiras dominou o jogo. Você vai falar, assim, honestamente. Tudo bem, a gente pode discutir uma alteração ou outra, tal, aquela coisa toda, mas um time desfalcado, bem desfalcado de alguns dos seus principais jogadores. Os 3 principais jogadores do Palmeiras são Gomes, Hendrick e Veiga. 2 desses 3 não jogaram. Sim. E o outro saiu machucado no segundo tempo. O Palmeiras mandou no jogo. E continuou mandando mesmo depois das alterações, ou não? Não, depois das alterações, aí destruiu. Aí morreu. Tomada. É, aí vem então, o Quesado com o Corinthians. O Corinthians. Quais foram as chances do Corinthians no segundo tempo? Um chute do Fausto Vera de fora da área. Foi um belo chute. Carro, tentou outro. O Everton defende. Mas sem tanto perigo assim. E um lance do Pedro Henrique, né? Que ele invade a área e chuta. sim. Foram essas E aí chances. depois Mas os assim, gols. o jogo muito controlado do Palmeiras. E depois aos 87 de fato, né? Aí tem o lance do gol, que aí é uma falha de marcação do Piquerez, que não marca o Mosquito, que entrou bem no jogo. E a falha dos zagueiros. Nenhum zagueiro estava perto do Yuri. Sim, não E existe. o Yuri ainda pega, faz um chute meio estranho lá, tal. Bom, enfim, quase que ele perde o gol também. Revejam o lance aí. Mas é o 4º jogo seguido dele que faz gol. É incrível. E aí o cara é muito azarado, né? Porque na hora em que ele começa... Porque ele precisava fazer um gol contra o Palmeiras. Ele fez o gol contra o Palmeiras. Era o momento de acabar com a Urucubaca. Aí ele vai ficar fora dessa reta. Ele O sofreu Corinthians vai falta ficar sem centroavante, né? Porque o Pedro Raul tá machucado. Sabe o que vai Então. acontecer? Vai jogar o Romero ali. Vai jogar Pode o ser. Romero ali. Mosquito, Agora, Romero e Wesley. agora tem o Coronado. De repente ele pode acertar o time sem a presença. Porque muita gente acha que o Yuri é o problema. Muita gente acha que o Yuri é o problema. Então agora ele tem a chance de formar o time. Tem Mas ele gente começou que a fazer acha que. gol, aí Apontem pra mim aqui, né? Aqui o problema é o Yuri. Então, eu acho que agora, a partir de agora, é a chance de formatar o time sem a figura do centroavante. O Corinthians já jogou assim um determinado período aí, né? Com o Carille, inclusive, a gente estava comentando isso, né? O Tava Rodriguinho comentando isso com o Micheletti. Jadson avançado, né? É isso aí, então. Pode. É o ideal? Não sei. Tem um monte de time que joga sem... O Real Madrid não tem o 9. Então. O Rodrigo é o 9 quando quer, o Vini tá sendo o 9, né? É isso Bom aí, o jogador se Bellingham é o adapta. 9. Bom jogador lógico, se é adapta. isso. O futebol é ocupação. O Manchester City, por exemplo, não tem um centroavante, um 9. Não tem. Ele tem o 9, o 2, o 3, o 4, o 5, até o 11, todos no mesmo. Agora, observação. O Cara Corinthians... que não entende nada, né? Vai pra uma mesa discutir futebol. O Corinthians joga... O City também não tem, o Guardiola não gosta. O Bayern de Munique também não tem. Também não. Tem o Harry Kane Não lá, tem, mas só ele é toma azarado. piaba, né? É azarado. O Bayern de Munique ganha 10 títulos seguidos. O Kane nunca ganhou um título na carreira. Ele chega no Bayern de Munique e o Bayern de Munique Perdeu manda 3 jogos 25 seguidos. gols. E tem 25 gols, O Corinthians vai jogar contra o Cianorte. Então, eu faria isso que o Sormani falou. Eu colocaria o... Carlos Miguel. O Carlos Miguel já. Se bem que eu não sei a contusão aí do Cássio, né? como é que vai ser. O Coronado, não sei se o Coronado vai estrear nessa. Mas seria legal já. Contra porque ele o falou, Cianorte? Pode jogar, ele não falou tem que tá problema. bem fisicamente. Joga, né? jogou O justamente último o jogo jogo dele foi 26 de dezembro De 2000 e quanto? do ano passado. Tá. Porque tem uns caras que ficam um ano sem jogar. Não, o né? Luiz Gustavo ficou um ano sem jogar, tá. praticamente. 2 meses. Tem o Palácios ainda que tá machucado, né? Porque acho que o Palácios mais cedo ou mais tarde, quando ele tiver condições, ele vai ganhar isso daí. Como é que você monta agora esse meio campo do Corinthians? Cara, o Fausto Vera, desculpa, não dá, né? Eu não confio no novo Maicon. Cantígio, Eu né? não confio no Maicon. Tiraria o Maicon também. Se bem que... Vou falar pra você, entre Maicon e Fausto, se você... Aí eu vou ter que escolher o Maicon, né? Mas assim... Ranielli... O Rogas também é outro que não dá nem Não precisa confiável. colocar o Maicon. Você pode botar só o Ranielli. Ok. Com o Garro e o Coronado. O Garro e o Coronado, ok. O Garro busca o jogo. Sem o Yuri Alberto, Gustavo Mosquito, Romero Pedro e Henrique. o Wesley. E o Pedro Henrique. Eu deixaria o Pedro Henrique no banco. O Wesley, ele tem um problema sério. Vou dar razão pro Dribla Luxemburgo. Em momentos desnecessários. Ele joga muito assim, ó. Ele joga muito olhando pro Chão. O jogador precisa ver o que tá periférico. no entorno, né, meu? Essa era uma crítica que os caras no passado faziam ao Jairzinho. É isso? Você nunca viu mesmo? isso? Não. É Que ele olhava só pro chão. isso. Olha só. Porque o cara que olha pro chão, o que ele vê? O chão. Grama. O chão. Ele caso não vai do ver que o Palmeiras Pelé tem tá do grama. lado, que o... Não, mas o que não é verdade, porque o Jairzinho jogava muita bola.
Mas Ô, muita pessoal, gente fala, vamos descer o dedo. O Everton, mal. Mal. Corinthians, Cássio, mal. São Paulo, Rafael, mal. Santos, João Paulo. Os 4 grandes do futebol de São Paulo, neste momento, têm sérios problemas no gol. Mas o Tomazella... Eu vou dizer uma coisa. Pera, quem é que não tem sérios problemas do gol no Brasil Flamengo hoje? Tem. Não, Rossi. Rossi, né? Flamengo é mais um que entra na lista de não tem goleiro. Rossi, cara. Internacional O Fluminense Não, o tem o Inter tem um puta Fábio, goleiro. que é um Fábio, bom o goleiro. Fluminense está bem servido. Ótimo. O Inter, Internacional está bem Rocher. servido com o Rocher. O Atlético Mineiro. O Grêmio, quem que é o goleiro do... É o Grando. Gabriel Grando. Gabriel Grando. Não é um mau goleiro. Não, O do não é. Vasco não é ruim, o Léo Jardim. Léo Jardim. Mas ele falhou um jogo aí. Ele falhou feio. Everson no Botafogo Atlético. também não tem goleiro. Cruzeiro, Ontem deu pra Rafael. ver. Deu pra ver que... Não, mas Cruzeiro, ontem... Rafael. Cruzeiro, Rafael. O Atlético Mineiro, o Everson. Everson. Também não é muita. Eu acho o Everson Léo super valorizado. Jardim, Mas, no gente, a gente Vasco. tá falando que o Brasil tem os Everson, melhores coitado, goleiros aí ninguém fala dos últimos disso. tempos. O que tá acontecendo Não, com a mas goleirada? Foi o O que tá último a ser acontecendo falado, com o né? Everton e com o Cássio, que são os melhores pra mim, eles estão vivendo momentos ruins, né? Sim, sim. Acontece. Ligados, né? Sei lá, acontece. E aí você tem que ver os reservas, né? O São Paulo, o Jandrei. O reserva do São Mesmo Paulo nível já- do Rafael. Mesmo nível, não muda muita coisa. Santos é o Diógenes. Aliás, o Vladimir jogou ontem? Vladimir. Goleiro do Guarani? Não, acho que não era o Vladimir, não. Não, porque ele está enterrando o Guarani. Acho que era outro. Ele vai levar o Guarani pra Série B. Banca. E depois ele volta, o Fagner, aí eu tava com o monitor, aí a câmera fechou no Fagner, Bernardo. Ele tava assim, ó. Porque foi uma porrada tão forte. E foi no início do jogo. foi no início do ele jogo, sai- é. quando ele sai, ele justifica a alteração também por conta dessa. Também. Isso. Agora, isso quer dizer o quê? É o Hendrick dando um recado que ele sabe com quem ele tá mexendo. Aí, o moleque não tem medo. Por quê? Exato, porque se ele vai mole, o Fagner arranca a cabeça e dele. outra Eu não coisa. tô defendendo isso não, viu, Fagner? É que eu tô falando que você entra firme, às vezes a gente é um pouco duro com você, mas aí também tem o, Então, né, o outro aí lado tá. da medalha, né, meu? A capivara. A ficha corrida, eu ia falar capivara, Capivara. do Fagner, né? O que você acha da capivara do Fagner? O Facicano falou que é gigantesca. E ela é dura, né? E ela é dura, né? Mas Hein, a capivara é dura. Você não vai falar nada? ele joga duro e tem Ele a joga- capivara. Você não vai falar nada? Não tô falando nada. Você tá do meu lado agora, pode dar uma porrada aqui e te jogar. Aí que quando você isso. vê o Fagner dando uma entrada dessa, você pega e fala. Você né? usa Mais todo o uma, retrospecto da vida dele, claro. Mas o Murilo é diferente. Foi uma jogada. Mas pra foi cartão violento, vermelho. então estamos dizendo aqui. Vermelho. Foi exatamente. jogaram pra cartão vermelho. Tanto era que Ele foi meio Zúñiga, né? Foi. O Alberto se machucou feio, né? Guardadas as comparações, foi o Suniga mesmo. Alguma notícia sobre o Alberto? Da foto, vai... Tem? vai- foi essa Não, que você essa, falou, né? mas digo em termos de tempo de recuperação para Não, isso, não dá para falar desses ainda, 3 né? jogos tá fora. Agora, se vai se Não, recuperar isso depois... aí é coisa pra... Cartão vermelho Ele direto. fraturou a costela. É. Vai engessar agora, entendeu? Vai ficar complicado aquele cara. E se eu sou o Murilo, inclusive, me pronuncio hoje. Essa costela. Acho que o Murilo, inclusive, tinha que se pronunciar hoje. Vir a público e falar, fui mal, errei, entrada fora do prumo. Uma coisa é o jogo, é lógico que vai ter chegado. Aposta no X, Agora, porra, entendeu? Entendeu? O Yuri foi levado pra ambulância ali na arena. Sim. Puta, aí a torcida do Palmeiras tava ali, cara. Os caras começaram a chamar o Yuri de burro, cara. Isso aconteceu No jogo o todo. jogo todo, né? Eu acho legal, mas tem o momentos Santos que e Corinthians na Vila Belmiro aconteceu a mesma coisa. Mas o cara tava quase O que é? alijado, O né? burro, Tem por causa da história lá do Mano Mano Menezes. E outra, Tá isso é vendo? uma Tá vendo informação... como pesa isso? Isso é uma Como informação de cola? bastidor, tá? Mano, Isso é uma informação de bastidor importante. Eu não sei se o Corinthians vai acertar toda a grana com o Mano, não, tá? Não tá acertado ainda. Porque essa coisa prometeu que ia lá. mas aí tem a coisa do assédio... assédio moral. Moral é. com o Yuri Poder Alberto. usar isso, você tá falando. Ah, você não tem. Advogado, quando tá na parada, ele sempre Mas tem uma aí, brecha se ali, tinha, uma vírgula se tinha intenção de demiti-lo, talvez pudesse ter usado isso na época. né? Poderia, Ele mas é que os usava caras isso como- pensaram isso só depois, né? Com aquele Demoraram, impacto porque dos teve maus teve resultados. gente que me os caras- escreveu isso no Instagram naquele dia. Eu lembro. A gente falou sobre isso daqui aqui. A Tem gente gente mesmo falando comentou isso isso daqui. aqui. Do assédio moral, né? De ele ter... Deveria, causa, isso deveria aqui ter deveria sido mais acontecer. sábio, não ter chamado o jogador de burro, né? Enfim. Rapaziada, tá aí, ó. Tá aí. Como eu disse no início do vídeo, já era. Já deu pro Cássio. Cássio tem que esquentar o banco um pouquinho, pessoal. Eu colocaria o Carlos Miguel já pra jogar contra o Cianorte. E como o Cássio vai ficar fora num Paulista mesmo na próxima rodada, aí já leva o Carlos Miguel direto. E eu digo mais. Se o Cássio não se recuperar, não perder o peso,
Eu deixaria o Carlos Miguel num Brasileirão e na Sul-Americana, mano. Até o Cássio voltar a ser o Cássio de antes. E você, o que pensa? Comente aí. Use o espaço de comentário para dar a sua opinião. E fortalece com like, hein? Foi um empate na raça, no estilo corintiano, mas o Corinthians deixou muito a desejar, pessoal. Fortalece e vai.